Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a regra da mão direita, tá bom? E aí é justamente, para a gente poder falar o sentido das linhas de força do campo magnético, tá? Então, olha só, o sentido das linhas de força ou das linhas de indução do campo magnético, gerado por uma corrente elétrica, ele foi estudado por um cientista francês chamado Ampère, tá bom? Que estabeleceu a regra para determiná-lo, conhecida como a regra da mão direita, né? Então o que acontece? Como é que a gente pode fazer isso? Segurar, abraçar o condutor com a mão direita, né, com os 4 dedos, mínimo, anelar, médio e indicador. E aí a gente vai ter o quê? Que você abraça colocando o polegar no sentido da corrente. Então a primeira coisa que você vai fazer o que é? Colocar o polegar no sentido da corrente e abraçar o fio. O que vai acontecer, gente? Os dedos mínimo, anelar, médio e indicador, eles vão estar justamente apontando o sentido do campo magnético, B, tá bom? O sentido da corrente é que vai determinar o sentido das linhas e também o vetor campo magnético, tá bom? Como está aqui, olha lá. Aqui a gente tem, a mão direita, o polegar apontando no sentido da corrente e os outros dedos apontando no sentido do campo magnético. Notem que esse campo magnético, ele é o quê? Ele tem como centro o fio condutor e ele tem um sentido anti-horário. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó. Se a gente for fazer uma visão em perspectiva, notem aqui, ó. A gente tem essa corrente que tem esse sentido para cima, então a gente está vendo em perspectiva. Olha lá. O polegar, ó, aqui no sentido da corrente, tá certo? Ó, abracei. E aí a gente vai ter o quê? Os outros fios, no sentido horário. Se eu colocar esse cara olhando de cima, esse símbolo aqui, ele indica o quê? Que a corrente está saindo do plano do papel. Então a gente vai ter, ó, aqui, ó, perdão, aqui é anti-horário, tá, gente? Falei horário, desculpa, aqui é anti-horário. A gente vai ter o campo magnético no sentido anti-horário, tá bom? E aí eu posso ver de lado, então as 3 perspectivas, ó, a corrente, e aí a gente teria o campo magnético entrando pelo lado direito do fio e saindo pelo lado esquerdo, tá bom? Beleza? Aqui a convenção, aqui a gente tem o campo magnético saindo do plano e aqui ele entrando no plano, tá bom? Certo? A intensidade, se a gente for pegar aqui, ó, do campo magnético, produzido por um condutor retilíneo, ela é determinada pela lei de Biot-Savart. Então essa lei aqui, que diz o que para nós? Diz o seguinte, que o valor, o módulo do campo magnético, ele é dado, tá? Ele é diretamente proporcional a quem? A corrente, inversamente proporcional à distância. Então é interessante a gente ver essa constatação aqui do Biot-Savart, E aí você tem, na verdade, essa questão dada no que diz respeito à intensidade desse campo magnético, Então, na verdade, o que acontece é a questão especificamente de quanto maior a corrente, maior a intensidade do campo magnético, e quanto maior a distância de um ponto até o fio condutor, menor. E aí a gente tem aqui, na verdade, o que? Isso aqui em termos de proporção. Então é diretamente proporcional à intensidade da corrente e inversamente proporcional à distância do ponto. E aí você chega com 2π, justamente por quê? Porque como você tem aqui o campo magnético concêntrico ao fio, você tem aí uma simetria circular, E aí você, para transformar essa proporção numa equação, você usa uma constante que é justamente a chamada permeabilidade magnética, em que essa letra grega é o μ, o μ0, na verdade, é a permeabilidade magnética do vácuo, tá bom? É o tanto que o meio é permeável ao magnetismo, tá bom? Então você tem essa relação que me diz a intensidade do vetor campo magnético produzido por um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, tá bom? Aqui a permeabilidade magnética do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, Essa unidade aqui ela vem justamente dessa lei de Biot-Savart, tá bom? Então a gente tem essa relação. Certo, pessoal? Essas são as referências da nossa aula.
Valeu, até mais.